Olá, maquinzistas, tudo bem? Agradeço por vocês estarem conosco nesse vídeo, nesse podcast. Não deixem de seguir nossas redes sociais, nosso canal do YouTube. Lá vocês terão novidades, atualizações e um conteúdo relevante para que vocês adquiram conhecimento do nosso espírito maquinzista. Hoje nós vamos conversar com o professor Eurico. O professor Eurico, ele é coordenador do curso de matemática, um grande parceiro, um grande amigo e que com certeza trará para nós conteúdo relevante, um bate-papo muito bom. E o nosso objetivo nessa conversa é falar um pouco sobre matemática e carreira. Então, tirar alguns mitos que existem sobre a formação e sobre as oportunidades que o mercado hoje ele permite para aqueles que se formaram em matemática. Professor, muito obrigado. É uma alegria, uma honra. Agradeço muito pelo senhor ter aceito o nosso convite. Fique à vontade de se apresentar, mas antes da sua apresentação já vou engatar a primeira pergunta sobre o curso, né, de licenciatura em matemática. Queria que o senhor falasse um pouquinho do diferencial do curso, o que o curso traz e quais são os pontos positivos e os diferenciais do nosso curso perante o mercado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Reinaldo, pelo convite a participar aqui desse encontro. Então, para me apresentar primeiro, eu sou o Eurico, eu sou coordenador atualmente do curso de licenciatura em matemática aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eu sou licenciado em matemática, né? Me licenciei em matemática lá em 2008 e acabei depois fazendo o meu mestrado e meu doutorado aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na parte de engenharia elétrica voltado já para a computação, né? Então, quer dizer, esse é um primeiro ponto, né? Porque a sua formação básica é em matemática, que necessariamente suas formações posteriores vão ter que ser, né? Comentando aí a respeito do nosso curso de licenciatura em matemática aqui no Mackenzie, alguns pontos aí que são comuns, né, nos cursos de licenciatura. Então, a questão, por exemplo, de nós termos estágios supervisionados, né? Isso todo curso de licenciatura obrigatoriamente tem que é um pouco diferente dos estágios que nós estamos acostumados em outros cursos, né? Temos, obviamente, os componentes curriculares, como em qualquer curso de graduação, né? As atividades complementares, trabalho de conclusão de curso. Um diferencial do curso de licenciatura em matemática da Universidade Presbiteriana Mackenzie é justamente o fato de dar uma boa base matemática, né? Não quer dizer que outros cursos não tenham, mas especificamente a nossa base de formação em matemática é bastante forte, né? Possibilitando inclusive de você continuar a sua carreira, se não no magistério, até realizando pesquisas na área, né? Então, esse é o que eu considero o grande diferencial, e o corpo docente, né, nosso, que também é formado na maior parte por professores licenciados, né, ou que têm licenciatura e que atuam em termos de magistério há bastante tempo, né, que tem bastante conhecimento prático nesse meio, né? Professor, a gente sabe, conhece, vivencia, então temos propriedade a dizer que é um curso de alta qualidade, como os demais cursos da nossa universidade. Sim. E algo que eu queria trazer aqui na nossa conversa são algumas questões. Primeiro, a gente percebe que a tecnologia ela muda numa velocidade assim exponencial que a gente dificilmente consegue acompanhar. Uhum. A gente percebe que o crescimento aí da inteligência artificial, algoritmos, né, que a gente percebe o grande ganho que isso tem trazido, mas também alguns receios, né, algumas inquietações isso gera. E a gente sabe que muito é baseado na própria matemática, né, usando os números. E aí eu vou me permitir que eu não sou um especialista em números, em temas, mas eu queria que o senhor abordasse a importância, né, que os matemáticos em si, que os pensadores de matemática, que são estudiosos, eles ganharam essa nova roupagem com o crescimento e com o advento da tecnologia, das inovações. Então, eu queria que o senhor trouxesse a experiência do senhor. Um primeiro ponto, acho que é importante trazer, é que quando você estuda matemática,
é como se você ganhasse uma nova linguagem, uma nova maneira de pensar, de organizar suas ideias, né? Para você desenvolver matemática, é necessário você ser organizado, né, ou criar uma certa organização e lidar com formalismos que às vezes até podem parecer um pouco exagerados, mas que dentro do contexto da matemática são muito importantes, né? Então, o ganho que você obtém estudando ideias matemáticas, por mais abstratas que elas sejam, por menos aplicações que elas tenham diretamente no cotidiano, é justamente o de ampliar sua consciência nesse sentido de você conseguir ter uma nova linguagem para abordar problemas, sejam eles quais forem, né? Então você ganha uma espécie de dimensão na sua maneira de pensar, né? E com isso acaba acontecendo de você conseguir se intrometer, vamos dizer assim, entre aspas, em diversas áreas, né? Usar o seu pensamento sistemático e formal para não necessariamente ser melhor do que um especialista na área, mas para você pelo menos entender ou ter ideia, né, da lógica por trás daquela construção que vai se dar em outro contexto, por exemplo. Então, especificamente na computação, vale lembrar que quando a computação surgiu, ela era uma área da matemática, né? Ela começou a ser desenvolvida por matemáticos de maneira extremamente teórica, vamos dizer assim, né? E claro, com base nesse desenvolvimento todo, hoje em dia nós temos diversas aplicações, né? É difícil pensar no mundo hoje sem a computação, sem questões computacionais, né? Perfeito. Os algoritmos e tudo mais estão no dia a dia. E assim, por exemplo, se nós formos para um tema que está em alta hoje em dia, ciência de dados, né? Por exemplo, os algoritmos que estão envolvidos no tratamento de dados, em classificação, categorização de dados, coisas do tipo, você pode ser um profissional que sabe pegar o algoritmo, executar e olhar os resultados, ou você pode ser um profissional que desenvolve novas maneiras ou entende em maior profundidade aquilo que está acontecendo. E justamente, diversas técnicas utilizadas em algoritmos de ciência de dados, por exemplo, vêm de métodos matemáticos, né, estatísticos ou relacionados à álgebra linear, à geometria, ao cálculo. Então, você conhecendo essa base, né, isso te permite ter uma leitura mais profunda e mais detalhada de dados reais que você esteja observando, ou até entender como que você tem que adaptar aquele método, aquele algoritmo para que ele seja mais eficiente num dado caso, ou eventualmente desenvolver outro. Então, de maneira geral, a matemática te permite uma visão um pouco mais profunda, claro, desde que você se debruce também sobre o problema que você quer tratar. Perfeito. Né? E a gente percebe que tanto o nosso alunado, né, da área matemática ou da área de tecnologia, eles possuem um viés e um olhar analítico que é algo assim de destaque, né? Essa percepção analítica, essa percepção aprofundada, realmente é algo que você pode utilizar esse conhecimento, esse perfil no mercado de trabalho, né, no ambiente corporativo. E aí eu pego esse gancho para fazer uma pergunta ao senhor que talvez seja algo de curiosidade, né, da nossa comunidade mackenzista. Quando a gente fala de uma formação em licenciatura de matemática, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça terminei, eu vou ser um professor de matemática? Pode ser, mas eu queria que o senhor compartilhasse, além, né, aí a gente quebra alguns paradigmas que as pessoas colocam, que o mercado coloca, de que não é porque eu me formei em licenciatura de matemática que eu terei obrigatoriedade em trabalhar nesse segmento como professor de matemática. Como que hoje o mercado absorve, né? Como que o senhor tem percebido as oportunidades de mercado, seja na área de tecnologia ou seja em alguma outra área, por esse perfil analítico, por, como o senhor mesmo mencionou, ter o conhecimento numa nova linguagem, né? Então, como que hoje o senhor percebe as oportunidades de carreira dentro desse segmento de matemática? Bom, para começar a responder essa questão, né, claro, o foco da formação num curso de licenciatura em matemática é do professor de ensino básico, né? Então, ensino fundamental 2 e ensino médio, geralmente, no nosso caso. Perfeito. Né, de licenciatura de uma área específica, né? Tá. Não em pedagogia, por exemplo. Então, por exemplo, atualmente eu sou professor universitário aqui no Mackenzie, coordenador de curso,
mas eu comecei minha carreira como professor de ensino básico. Eu comecei dando aula de física, inclusive, para ensino médio e ensino fundamental, né? Durante 8 anos fui professor de ensino básico. E eu me formei para isso, né, a princípio. Então, claro, o curso é pensado para que se forme alguém capaz de lecionar no ensino básico, né? Ok. E aí, claro, para você ir para o ensino superior, isso pressupõe um mestrado, um doutorado, né? Então, essa é a formação básica. Mas, de fato, uma pessoa um licenciado em matemática, uma pessoa que conclua o curso de licenciatura em matemática, ele tem possibilidade de atuar em outras áreas. Então, eu lembro casos específicos, né, de colegas meus que estavam se formando e estavam indo atuar em banco, em análise de risco, de investimento, bastante coisa nesse sentido financeiro, até na época que, obviamente, a computação existia na época, mas não estava tão em alta como hoje, né? Sim. E, assim, essa formação básica você tem, né, esse conhecimento, como eu disse, essa linguagem você desenvolveu, o que às vezes facilita, né, o processo de você conseguir, de você acabar indo para outras áreas que não a de magistério, eventualmente investir numa pós-graduação ou ao longo da sua formação básica desenvolver outros trabalhos, né? Hoje em dia você pode desenvolver trabalhos relativos à programação, por exemplo, desenvolvimento de software, sem necessariamente você ter a princípio uma formação, né? Perfeito. Mas eu vejo a oportunidade grande assim em áreas de atuação, desde que a pessoa se dedique a entender aquela área também, né? Tá. Então, quer dizer, não é porque a pessoa concluir um curso de matemática que ela automaticamente vai ser aceita em qualquer lugar em que a matemática esteja presente, até porque tem os especialistas. Então é muito importante ao longo da formação, né, o nosso aluno pensar, ok, eu estou fazendo um curso de licenciatura em matemática, eu quero atuar no magistério? Bem, então este curso e os estágios que eu vou fazer, né, a rede de contatos que eu vou desenvolver ao longo do curso já está direcionada para isso. Se o aluno ou formando quer atuar em outra área, às vezes não, é muito importante que também ele vá atrás de ver, né, quais conhecimentos são necessários para essa área, como é que está o mercado, mas a formação de base ele certamente tem. Isso é muito importante porque a gente, quando fala sobre esse tema, sobre a licenciatura né, em matemática, a minha percepção é que o número ou o mercado, ele tem pego agora uma curva em alta, né? Então a gente percebe que até potencializado por essas áreas, ou até pela ausência de mão de obra com esse olhar analítico. Uhum. Né? A gente percebe que o mercado tem absorvido, e aí o senhor pode contribuir, que dentro da Faculdade de Computação e Informática, onde, né, o senhor é o coordenador do curso, alunos, eles saem praticamente, quando terminam a sua graduação, eles saem já empregados, né? Já saem aí com uma carreira desenhada, né? Então isso é muito importante, porque a gente fala, além de um segmento muito interessante, como o professor mencionou, de quem se formou na área de matemática ser absorvido por um setor bancário, um setor financeiro, né? Um setor de tecnologia ou áreas da engenharia, né? A gente tem aí uma ampla um leque de opções para que os alunos eles possam enveredar a sua carreira. E aí, professor, o que eu queria que o senhor compartilhasse, lembrando que aqui nós estamos conversando com a nossa comunidade mackenzista que está espalhada pelo Brasil, né? Então, hoje nós temos aí alunos mais dos nossos aí diversos, quase pouco mais de 60 polos espalhados pelo Brasil, que o senhor compartilhasse algumas dicas, 3, 4 dicas, de como o aluno, ou de quem quer estudar matemática, como ele deve se preparar a isso, quais são os desafios que a matemática, o curso de matemática, ele implica no sentido positivo da disciplina, né, de buscar o conhecimento. A gente sabe que a matemática, isso o senhor pode me corrigir, mas que ela é infinita, né?
Então, então, eu queria que o senhor deixasse essas dicas aqui para nós nessa nossa conversa. Tá. Eu acho que o primeiro ponto, e esse é comum a qualquer curso, é você ter um propósito, né? Uma motivação de por que você quer fazer aquilo. Então esse é o primeiro ponto, né? Que tem que estar bem claro, acho que para qualquer um em qualquer curso. Mas tirando esse, que eu acho que é um aspecto geral, né? O estudante de matemática, ele precisa ser dedicado. Essa é uma característica fundamental. Dedicado no sentido de que quando você está aprendendo conceitos novos, é muito comum, no começo principalmente, você cometer diversos erros ou tentar ir por um caminho e perceber que tem que voltar e refazer o seu caminho. E isso pode ser um pouco indigesto no começo, mas faz parte do aprendizado em matemática, né? Principalmente em alguns componentes que são um pouco mais teóricos e tal. Mas é justamente, isso está ligado justamente àquele ponto da criação ou do entendimento de uma nova linguagem, né? Para você criar isso em você, né, na sua cabeça, leva tempo e exige, aí o segundo ponto, então, além de dedicação, de você tentar e voltar se precisar, resiliência, né? Que é justamente essa adaptabilidade ou aceitar que, às vezes, você vai ter que refazer todo o seu caminho para chegar no ponto em que você tem aquele conhecimento consolidado, né? Então, acho que desses aspectos assim mais abstratos são esses, né? De dedicação e resiliência. Perfeito. E, assim, no final das contas, continua, num certo aspecto, lembra talvez um pouco do que as pessoas tiveram conhecimento das áreas de exatas, principalmente no ensino básico, né? Que é sentar e fazer exercício, né? Quer dizer, a dedicação pressupõe prática, né? Então, embora seja algo teórico, vai exigir tempo, vai exigir disciplina e vai exigir prática, né? Mas, acima de tudo, um propósito. Perfeito. São dicas preciosas e, né, até como o senhor mencionou, as abstratas, né, do propósito, da resiliência, é algo que, para quem está cursando ou para quem deseja, né, entrar no curso conosco, se tornar um maquinzista, a gente sabe que é um período, a graduação é um período de muita disciplina, muito esforço, dessa resiliência, né? Tem semestre que você vai estar bem, tem semestre que vai estar um pouco mais difícil. Sim. E então o importante é não desanimar, seguir em frente, né? Praticar os exercícios. Então acho que essas dicas realmente elas são muito importantes para os nossos alunos. Professor Eurico, eu queria também, agora já caminhando para o fim do nosso bate-papo, queria que o senhor deixasse aí uma mensagem de motivação aos nossos alunos e para aqueles que querem participar de um processo conosco, de um vestibular, querem se tornar maquinzista, uma mensagem da coordenação, né, do professor Eurico, para que a nossa comunidade maquinzista eles possam absorver também uma mensagem aqui do nosso maior especialista aqui, do nosso coordenador, professor Eurico. Bom, acho que a mensagem principal que eu quero passar nesse conceito remete a uma frase aqui que nós temos, né, no Mackenzie, que é que não existe ex-maquinzista, né? Uma vez maquinzista, para sempre maquinzista. Perfeito. E isso tem muito a ver justamente com o espírito que a gente desenvolve aqui, né? Que envolve todas essas características mencionadas anteriormente, mas certamente o nosso ambiente ele provoca uma mudança nas pessoas, uma mudança positiva, né? O que nós aprendemos aqui nessa instituição, né, na nossa universidade, vai muito além dos conteúdos, né? São as pessoas que nós conhecemos, os profissionais com os quais nós lidamos aqui, né? E a ética e todo o processo envolvido, né, aqui na universidade. Então, eu acho que a transformação que alguém que passa por aqui sofre, né, não é só de adquirir conhecimento, né, que, claro, a nossa universidade ela é bem consolidada nesses termos, né, é referência, mas é uma mudança humana também, né, de você estar alinhado com o bem comum, né, e trazendo o benefício da sua educação para todos os demais. Então, acho que é isso o ponto principal que eu tenho para trazer. Não, excelente. E só fazendo aqui uma brincadeira, mesmo os cursos de exatas,
Tem o lado humano. Tem o lado humano também, Sim. né? Não, então isso é muito bom. E é o nosso, como o senhor mencionou, o Centro de Educação à Distância, ele preza pelo ensino humanizado. E como nós temos aqui, o nosso D, ele não é de distância, ele é de digital. Sim. Então, o professor Eurico abordou temas assim muito importantes das questões do segmento, né, da matemática, das profissões de carreira e também assuntos relacionados ao nosso lado humano, mackenzista, que isso é transformador. Então, professor, eu gostaria de agradecer a participação, agradecer a todos que ouviram, que nos assistiram e que não deixem, mais uma vez, de seguir as nossas redes sociais. E lembre-se, isto é Mackenzie Digital. Obrigado.